Que Deus abençoe. Que a paz esteja no coração de todos vocês. Ego mesmo do que está falando. Que Deus abençoe a todos. A harmonia do amor precisa sempre ser fortalecida, combatendo sempre as energias negativas. São situações que todo servidor divino tem por obrigação em atravessar, que conscientize da grande missão que se envolve. E sempre que o amor de Jesus possa os libertar de todas as energias negativas, todas as incompreensões, todas as mágoas, todas as decepções, por mais que sejam conflitantes, Deus está sempre prevenido para os receber com amor e serenidade, mas que a fé jamais poderá se afastar. Deus abençoe. Deus proteja. Deus os ampare. Que as questões podem ser feitas, viu, filho? Irmão Comercindo, só benção. Deus abençoe, filho. Irmão Comercindo, hoje durante o dia me veio uma coisa à cabeça como uma dúvida. Quando o médium, ele tá para incorporação de necessitado, só que percebe que ele tá numa vibração muito, não sei se a palavra é uma vibração elevada, né? Mas se percebe que está muito iluminado ao entorno do médium. Se ele entra num estado de oração, assim, que a vibração dele sobe, não sei se é assim que se diz, você pode corrigir. Se a vibração dele se eleva, dificulta a chegada dos necessitados, que está com uma vibração baixa? Essa orientação aconteceu no dia de hoje. Vocês perceberam o que aconteceu? E a forma da libertação é conduzir nossos irmãos com amor e serenidade aos seus lugares adequados para que o aprendizado e o entendimento se fortaleçam. Tudo está dependendo da tua maneira de entender e a fé concentrada. Toda interferência negativa, ela não se apodera sem a permissão do não é o necessidade passa a ser um necessidade, né, filho? Mas é do servidor. Ficou claro, filho? Ficou. Quando, nesse caso o senhor está falando, é quando o médium tá com algumas, vamos dizer assim, alguns conflitos, vamos pôr, né? Então, mas no caso, eu consegui explicar? Ele quis dizer o contrário. Se o médium estiver com uma vibração muito positiva, muito elevada, se o necessitado que está inferiorizado consegue chegar, é isso? Isso. Mas quando é para chegar, a intenção é que chegue, irmão Gomercindo. Pode chegar, filho. Mesmo que a vibração estando positiva. A positiva não interfere, filho. A positiva, como é que eu vou falar para vocês, filho? Te cuida. Protege, né? Te protege. Te conduz. É o equilíbrio. Uhum. Então não causa um impedimento. Na verdade, é o correto. É o que precisa todos estar no equilíbrio. Uhum. Para dominar e não deixar ser dominado. Certo. Se o médium ele adentra ali o oratório para a incorporação e percebe que, e o olheiro percebe que ao entorno dele está essa iluminação, vamos dizer assim, não sei de onde que vem, é o que, por exemplo, nesse caso? É uma questão, filho, consciência. A inferioridade, ela não te promove instantaneamente. A inferioridade, às vezes, vai te alimentando
a se inferiorizar. Pouco a pouco. E quando tem fé e amor, filho, você consegue se concentrar e que todos aqueles que estão a seu redor se afaste, porque a tua vibração positiva ela aumenta. E quando é aqueles obsessores ou aqueles oportunistas, não permanece, filho. Mas os necessitados sim, porque eles te pedem socorro, eles te pedem amparo, eles te pedem abrigo. Sim. Esclareceu. Ô, irmão, o senhor falou se a gente percebeu o que aconteceu. O senhor estava falando do aparelho, que não estava preparado hoje para o trabalho e não estava sentindo nada próximo a ele. Ele estava extremamente, filho, desequilibrado. E as orações e a força de vontade, filho, a fé em se libertar daquilo é o que libertou ele. Mas necessário, filho. Isso é necessário. Para que todos compreendam que a força está em cada um. E é preciso valorizar a forma de sentimento que está cultivando em cada momento. Se o desequilíbrio se fortalecer, é que está se entregando. E quando está se entregando, vai perdendo o controle. Vai perdendo, filho, todo o domínio. Foi claro, filho? Sim. Mas não falei para vocês a agonia que ele estava, né, filha? É. Ele estava agoniado. Ele tem se mostrado muito desanimado. Ô, filha, deixa ele chegar às conclusões dele. Deixa ele. Ele precisa entender muitas coisas, mas ele tem fé, filha, e concentração. E quando ele se concentra, ele consegue superar todos aqueles que estão ao redor. Isso não precisa dentro da casa, não, filho. Em qualquer banda que tiver. Mas o dia de hoje, para ele, foi extremamente intenso, filho. E o dia de ontem também, filho. É. O irmão Comercindo, eu tenho umas perguntas aqui que o Célio, que não pôde comparecer, me mandou por áudio. Posso fazer? Pode, filho, eu só não sei se posso Responder, né? Ele perguntou se tinha alguma recomendação especial para ele. Não, filho. Ninguém vai dar uma recomendação individual. Eu acho que não ficou bem entendido sobre as responsabilidades dos servidores nos dias de trabalho. Mas por isso foi pedido para o entendimento no dia de hoje, né, É. filho? A espiritualidade orientou como deveria. Agora as coisas, as ações, as atuações tem que ser entre todos os servidores. A espiritualidade não põe e não impõe nada, não, filho. Ela sugere e depois a Aguarda, casa né? tem que... Espera que a pessoa queira assumir ou não, né? Isso mesmo, filho. Outra situação, ele está com alguns sintomas, ele não veio porque ele está com alguns sintomas de gripe. E ele quer saber se é apenas um resfriado mesmo. Ô, filha, eu não consigo chegar. Ele não está concentrado, filho. Tá. Outra situação, ele disse se ele assumir a responsabilidade de ser o atendente,
tem sextas-feiras que ele tem problema. Então ele teria que faltar. Então ele quer saber se vai causar problema nos trabalhos, se Ô, ele filha, tiver que mas já faltar. foi falado agora os servidores que vai ter que, como é que vai fazer, se tem um, se tem outro, ou se tem A mais. E substituição, agora né? não é espiritualidade. Viu, É, eu filha? também acredito nisso, mas eu Ninguém é quis obrigado fazer. a nada, filho, mas precisa da responsabilidade. Tem caso que não tem como, né, filha? É. Se vai faltar, vai ter que ver alguém para ficar no lugar, né? Isso mesmo, filha. Então, eram essas questões dele. A gente sugeriu algumas pessoas, até eu e o aparelho, provavelmente conduzido pela espiritualidade, para aquelas pessoas que mais estão preparadas, mas talvez eles fiquem na dúvida se podem assumir esse compromisso. Se não tiver Ô, pessoas filho, para quando assumir, tem a dúvida, não adianta, filho. Eles que têm que decidir. né? Não é a espiritualidade que vai Não, filho, apontar, não é a né? espiritualidade que vai, como é que eu vou falar, filho? Que vai conduzir eles, não, filho. É, Porque é livre-arbítrio, filho. Aceita ou não. certo. Ficou alguma dúvida em relação aos trabalhos, aqueles dia a dia, que vocês queiram perguntar? Sobre aquele cronograma, não. Tá Bem tudo claro. certo. Sua bênção, irmão. Deus abençoe, filho. Então, devido aos trabalhos, eu tenho me ausentado ultimamente, e assim, a minha esposa tá grávida e ela tá fazendo tratamento em passos, e foi mexido na diabetes dela, na medicação, para ver se controla mais. E assim, então eu tenho um certo receio de deixar ela sozinha à noite para vir, até eu nem não vim esses dias por isso, porque se eu venho, aí eu não vou conseguir estar bem, às vezes trabalhando, pensando nela lá. Então eu acho, assim, eu preferi afastar esses dias para estar junto dela. Ela está passando bem, tem controlado, mas eu ainda estou com uma certa insegurança de deixar ela. Porque muitas vezes, que às vezes eu vim que ela ficou, eu chegava, estava com a diabetes muito baixa. Então, assim, um pouco agora de eu ter me afastado, é esse motivo. Ô, filho, Deus absolve, filho. Não é absolver, não, filho. Deus compreende. O que não pode, filho, é se criar um argumento para não vir. O que não pode, filho, é não avisar. Agora, o servidor é que tem que descobrir, filho, ou tem que arranjar outro para o substituir. Mas se não tiver, a espiritualidade vai estar aqui para amparar. Mas você não pode abandonar aqueles que estão mais próximos de você, filho. A primeira harmonia, a primeira serenidade, filho, é dentro do seio familiar. Está compreendendo, filho? Então, Sempre será, filho, compreendido quando se passa uma fragilidade e precisa, filho, estar próximo. Mais alguma questão? Se tiver pergunta, filho, eu tenho que me afastar, que vocês têm que lidar com o que foi. Para ser esclarecido, né, filho? Sim. Eu vou permanecer do lado de aparelho, filho. Que Deus abençoe. Que Deus proteja cada um de vocês. Que a paz, que o amor de Jesus envolva a todos. E aqueles que estão nesse momento concentrados nesse amor, filho, que tem a libertação,
que tenha a fé fortalecida e que tenha o amor fortalecido. Deus abençoe. Deus os proteja.